do 9º até o 16º. Atos 26. Depois a gente vai estar orando. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Este é o testemunho do apóstolo Paulo. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse é o testemunho de Paulo para o rei que ele estava fazendo, dando o seu depoimento. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Deus a quem servimos é o mesmo Deus de Paulo. Senhor, tu interpelaste Paulo no caminho de Damasco, tendo ele um histórico de violência contra os seus aguilhões. Mas o Senhor viu em Paulo que ele poderia se tornar uma ovelha e ser usado por ti. Desta manhã, Senhor, qualquer que tenha sido o nosso histórico, o nosso passado, aquilo que fizemos, aquilo que fomos, aquilo que estava no coração, aquilo que maquinávamos, que era contrário à tua vontade, mas tu usaste da tua misericórdia e do teu imensurável amor, e tu tens nos alcançado através de uma mensagem, através de uma ministração, e nós nos tornamos ovelhas. Por isso que queremos te ouvir, queremos reconhecer a sua voz, mas há muitos que não sabem quem é o Senhor, só o conhece por nome e não consegue segui-lo por não serem ovelhas. Então, Senhor, o que nós precisamos fazer para que essas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não te seguem, possam se tornar ovelhas?
nós entregamos nas tuas mãos este momento, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Se você quiser pegar água, ir no banheiro, por favor, faça agora, para a gente não interromper o raciocínio. Qualquer movimento, ele mexe com o raciocínio da gente. O apóstolo Paulo, que a gente prega muito, se fala muito, se conhece muito, quando Jesus chamou ele de Saulo, porque ele estava falando no grego, mas aonde que Paulo já começou a pregar, ele era o Paulo, mas era a mesma pessoa. Deus não mudou o nome dele. O nome dele tinha significado de acordo com onde ele estava. O Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Em outras palavras, Saulo, de lobo, passou a condição de ovelha após o caminho de Damasco. Sempre o homem tem um momento de transformação. Quando fala, fulano foi transformado. Foi? De quê? Em ovelha. Fulano? Não. Deus quer nos transformar em ovelhas. E vou falar algumas coisas sobre a ovelha aqui. E esta transformação de Paulo, ele só ocorreu porque Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor e se entregou a Ele. Que farei, Senhor? Primeiro ele fez a pergunta, quem és tu? E depois ele fez a segunda pergunta, que farei? A primeira pergunta a gente sempre faz, mas a segunda às vezes a gente não faz. Que farei? E Paulo fez essa segunda pergunta. Nas Escrituras Sagradas, especificamente, Jesus fala sobre a importância de ser uma ovelha no seu rebanho. As ovelhas, literalmente falando, elas são inteligentes, são capazes de reconhecer os outros animais do seu rebanho e até mesmo os rostos humanos. Ela tem essa capacidade de reconhecimento. A ovelha fêmea é tranquila, é dócil. Mas a ovelha macho, que é chamado de carneiro, tem uma característica não tão amistosa, podendo ser mais agressivo. Então tem as ovelhas dóceis e as ovelhas que têm a característica de um carneiro, sempre esquentado, sempre levando as coisas a mal. Quem está falando isso comigo? O que está querendo dizer com isso? Isso é ovelha carneiro. A ovelha, as ovelhas, elas são animais inteligentes, com ótima memória e podem sentir emoções complexas e até mesmo criar laços de amizade. Por isso que Jesus estabeleceu a condição de ovelha, irmãos. É o único animal. O pessoal gosta muito de cachorro, né? É dócil, mas mais dócil que a ovelha não é. As ovelhas, elas identificam qualquer tipo de animal e reconhecem a voz, e é amorosa, é inteligente, tem um certo QI. As ovelhas, ela cria até laços de amizade. As ovelhas, elas são ruminantes. O que é ruminar? É come e depois daquilo vai ruminando. A gente come a palavra e depois a gente vai pensando. Está ruminando. É condição de ovelha. Rumina. Você ouve a palavra, depois vai para casa, meu Deus, aquela palavra. Você está ruminando. Você começa a ruminar. Aquilo vai direto, porque você se enche da palavra. Tem gente que não rumina porque também não ouve, ou não absorve. E aí não tem como. Ruminar o quê? Se eu não recebi.
se eu não guardei? Por esta razão, de tudo isso que eu estou falando para vocês, que testemunhar o Evangelho de Cristo é princípio básico e deve ser ensinado continuamente nas igrejas, pois a finalidade principal é levar seus frequentadores à salvação. E quando ele alcança a salvação, ele se torna ovelha. Há uma diferença significativa no comportamento daqueles que se tornaram ovelhas, daqueles que ainda não se tornaram. As Escrituras, elas nos revelam que Jesus, em sua segunda vinda, irá julgar e separar quem é ovelha e quem não é. Mateus capítulo 25, versos 31, 32, 33, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Não sejamos crente cabrito, sejamos ovelhas. Saiba que somente as pessoas que forem consideradas ovelhas, elas assumirão o reino espiritual aqui nesse mundo. Porque nos pertence o reino espiritual. E precisamos habitar e possuir o reino espiritual aqui na terra. Onde você colocar a planta do vosso pé será vosso. Isso é reino espiritual. A gente precisa ocupar a terra. E se ocupa a terra testemunhando, evangelizando, levando a palavra de Cristo àqueles que ainda não conhecem, para que eles tenham uma experiência pessoal com Cristo, alcancem a salvação, se tornem ovelhas. Ovelha é aquela que segue, a ovelha é aquela que identifica-se com a voz do pastor. Ela precisa ser ovelha, não é cabrito, não é carneiro, é ovelha. Porque ela sabe o que é de Deus, que vem de Deus, vem do pastor, que não vem. Hoje as pessoas, elas estão sendo influenciadas a uma deturpação a respeito do reino de Deus, e as pessoas que às vezes se acham ovelhas e não são, vão nessa conversa. Nós precisamos saber que é um só caminho. O que o Senhor quer para a gente, Ele descreve na sua palavra. Alguns segmentos querem que a palavra seja atualizada. Se ela for atualizada, ela se desatualiza, porque ela não pode ser, ela não muda. Por mais que eu queira, ela não muda. E as coisas a palavra não diz o que vai acontecer. Somente as coisas que acontecem é porque a palavra do Senhor revelou. Está escrito. Nada acontece aquilo que a palavra de Deus não descreveu. Aqui é palavra, é luz. Ela revela, ela mostra. Nada que for acrescentado que diz que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não tem nenhum pingo, nenhum i pode ser acrescentado e nem tirado. E pessoas estão acrescentando trechos, termos que não estão aqui. E as pessoas acreditam. Sabendo que este mundo está temporariamente sob domínio satânico, desde a queda de Adão e Eva. No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 33 e 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus é isso aí, irmãos.
por mais que você... Não, mas isso não encaixa com hoje. Não, hoje tem que encaixar com a palavra. Eu não tenho que adequar minha palavra para o hoje. Eu tenho que entregar o meu hoje e adequar a minha palavra. Ah, mas os tempos são outros, mas a palavra permanece. Eu não posso mudar a minha forma de encarar, de viver, de estabelecer conceitos fora da palavra. Ah, mas agora é uma coisa normal. Pode ser normal, mas se está contra a palavra, ela está ferindo o princípio bíblico. Eu preciso viver em função da palavra. E eu só consigo viver em função da palavra sendo ovelha e testemunhando para que outros se tornem ovelhas. Portanto, é de vital importância o entendimento, deixar bem nítido no coração de cada um sobre a necessidade de se tornar ovelha do Senhor. Quando o homem adquire o entendimento, e aquele entendimento de ovelha, ele adquire a consciência que o leva a se esforçar um pouco mais para ser cumpridor dos mandamentos do Senhor. Ah, mas a ovelha ela não se perde? Sim, Jesus falou sobre a parábola das 100 ovelhas, uma do pastor que uma se desviou, saiu, fugiu, ficou 99, mas ele foi atrás dela. Ela não deixou de ser ovelha. Ela estava se perdendo. Mas a amizade, as ovelhas, ela tem facilidade de construir amizades. Para quê? Para que elas não se percam. Gente, não faz isso não. Não, estou saindo. Não. As ovelhas precisam estar juntos para não permitir esse tipo de comportamento. Porque o lobo está de fora, só esperando sair. O lobo é devorador. O Senhor nos mostrou que a principal diferença da ovelha e daquela que não é ovelha está no fato em crer ser reconhecida pelo sumo pastor Jesus. Vejamos então como se dá o processo da transformação do homem em ovelha de Cristo. Primeiro processo, o processo para o homem se tornar ovelha de Cristo, se dará inicialmente através da audição. Por isso é importante testemunhar. Por isso que o meu procedimento, o seu procedimento precisa ser transformado em palavras. Meu Deus, olha o comportamento, olha a atitude, olha as reações. São palavras que elas são expressas pelas atitudes. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo disse para o povo de Romano: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, primeira coisa para se tornar ovelha, primeiro ele tem que aprender a ouvir. Ele vai gerar fé, ele vai acreditar. E nós estamos vivendo um mundo incrédulo. Um mundo que crê em conceitos formados pela mente humana. Mas se falar de Jesus, às vezes tem alguém que fica evangelizando e perguntando: você crê em Jesus? Não, não creio. Não, Jesus isso é fábula. As pessoas elas estão perdendo qualquer tipo de temor sobre Jesus. E às vezes a gente fica omisso. A nossa vida às vezes fica escondida. A Bíblia fala que eu não posso esconder aquilo que brilha. Não pode esconder em lugar algum. Eu preciso brilhar. Pedro, quando ele negou Jesus, ele tentou se esconder antes, mas ele brilhava. Disse: você não daqueles. Não adianta se esconder. As pessoas elas vão se identificar. Disse: você não. O que você está fazendo aqui? Você não é crente? Você não é. Em outras palavras, você não é ovelha? O texto de abertura nos diz que a primeira coisa que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco foi ele ouvir.
No versículo 14, e caindo, Atos 26, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Primeira coisa, a pessoa precisa ouvir. Ouvir, para que ele possa acreditar naquilo que ele está ouvindo. Então a primeira coisa que precisa acontecer com o homem, com a mulher, com o jovem, com o adolescente, com a criança, é ouvir a palavra de Deus e acreditar. Primeiro processo de transformação está no ouvir. O segundo passo desse processo se dará quando o homem, ao ouvir a palavra de Deus, ele passa a crer. Então eu preciso ouvir e eu preciso crer daquilo que eu estou ouvindo. Mas como é que eu vou acreditar aquilo que eu estou ouvindo? Porque aquele que está falando, aquele que está testemunhando, ele precisa ter um testemunho convincente. Eu preciso ter uma postura convincente. Isso é diferente mesmo. Nossa, sua palavra se mexeu aqui dentro. Mas é o testemunho. Eu preciso ouvir e crer. Eu vou crer primeiro. Não é o que eu estou ouvindo, quem está falando. Pai, você falou uma coisa certa. Eu estou crendo nele para crer na palavra que ele falou. Então eu preciso ouvir e depois eu preciso crer naquilo que eu estou ouvindo. Mas quem transmite precisa mostrar a credibilidade daquilo que ele está falando. Terceiro passo está quando o homem entrega a sua vida. Ele vai entregar a sua vida, abrindo o coração para o Senhor entrar. Quando o homem crê no poder da palavra do Evangelho e entrega a sua vida a Cristo, manifesta-se então na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta adolescente, desta criança, o poder regenerador, transformador que vem do alto. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então eu preciso ouvir, preciso crer e preciso entregar. São 3 pontos. Processo de transformação do homem comum para uma ovelha. Eu só vou identificar se a pessoa estiver no culto, qualquer domingo à noite, qualquer quinta-feira, vou falar, você tem que ouvir a voz do Senhor. Mas se ele não for ovelha, ele não vai ouvir. Ele não vai identificar. Isso é bobagem. Isso é filosofia. Isso é nada. Eu preciso ser ovelha. Mas para a pessoa que está ouvindo, ele precisa se transformar em ovelha. Para se transformar em ovelha, ele precisa saber quem é Jesus. Por isso que é importante testemunhar Jesus. Falar sobre Jesus, o poder restaurador, transformador de Jesus. O que ele fez, ele não fez para capricho próprio, ele fez por amor a nós, por amor ao homem. Ele suportou o que ele suportou, ele se submeteu àquilo que ele se submeteu, não foi por capricho, foi por amor. E as pessoas precisam ter esse reconhecimento, ter esse entendimento de que a obra da cruz é uma obra pró-homem. Não é pró-Deus, é pró-homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse processo de vida eterna vem a transformação na condição de ovelha. O quarto passo desse processo se dará quando o homem morre para o pecado, para aquele pecado original de Adão.
Segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando fala assim, eu morri para o pecado, não é que você está morto, não. Aquilo que te faz mal, aquilo que Deus desagrada, aquilo que você vivia, que eu vivia lá atrás, quando eu tenho um encontro com Cristo, com essas coisas não falam mais para mim, é uma coisa morta, é uma coisa como se sem vida, não representa nada. Aqui está morto para mim, isto não existe, porque agora eu sou uma nova criatura. Agora, se você fala assim, mas eu não posso nem me chegar perto, porque senão eu não sei nem se eu vou aguentar. Porque não está morto. Eu tenho que morrer para o pecado. O pecado, aquilo que me originou ao meu estado que eu fiquei, que eu fui destituído, que eu fui afastado de Deus, você foi afastado de Deus, aquilo precisa morrer dentro de mim. Vai sempre existir. Mas isso precisa morrer, não precisa mais mexer com o meu interior. Aquilo não vai significar mais nada, porque eu morri para aquilo. Aquilo não serve mais para nada. Eu preciso ter essa coisa, mas eu não posso nem ouvir, porque senão meu corpo balança, porque está vivo ainda.